Gênesis 37, verso 32 até o 35, nós faremos a leitura desse primeiro texto, e depois nós faremos a leitura de Gênesis 46, verso 29 e verso 30, tá? Então, a primeira base que nós vamos dar para a nossa reflexão está em Gênesis 37, do 32 ao 35. A segunda base, amarrando a nossa reflexão, está em Gênesis 46, do 29 ao 30. Vamos ler juntos? Olha lá. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. Disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Agora, Gênesis 46, verso 29. Gênesis 46, verso 29. Ainda hoje estarei enviando o esboço para todos vocês que estão conosco pelo canal do Telegram, tá? Então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade de, com meus irmãos, conversar a respeito da tua palavra. Me sinto privilegiado de poder pregar a tua palavra, mas para tal sei que dependo da tua misericórdia. Peço que o sangue do Senhor me limpe de todo pecado, que não haja interferência da minha parte, ó Deus, na palavra que é do Senhor para os teus filhos, que eu seja apenas um canal, uma ferramenta, que eles ouçam a tua voz através da minha vida. Oro, peço sensibilidade, iluminação, inspiração, objetividade, e a todos eles a clareza, o entendimento, para assim, ouvindo, poderem colocar em prática no seu dia a dia. Oro e peço a tua bênção sobre a minha vida, a de todos que estão acompanhando através da web rádio Raízes de Judá, através desse canal, pelo YouTube, aqueles que estão aqui conosco nessa nave, nesse templo. Que a tua bênção seja com todos nós, e quem concorda com a minha oração, diga amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, olha, a história ela é complexa, é muita informação, muita coisa. Eu tenho a convicção que não vou conseguir passar para você toda a informação contida na história, dentro de todo o seu contexto, mas eu sei que Deus vai me dar graça para falar com você de um jeito objetivo e puxar assim, ó, alguns pontos importantes para você tomar posse da tua bênção. É a noite de restituição. Semana passada não pude estar aqui com vocês, pastor Vitor bem pregou, foi uma bênção, falou com você a respeito de teu amor sendo restituído, justificou minha ausência. Eu estava em convenção da nossa igreja, lá na cidade de Balneário Camboriú, e assim eu não pude estar no segundo dia com você, mas eu sei que foi uma bênção. E hoje, Deus vai falar conosco acerca de um tema. Se você quiser anotar, anota o tema aí, ó. Aliança gera restituição. Aliança gera restituição. Aí a nossa conversa se dá olhando o exemplo de um homem chamado Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Esse homem,
eu vou, num primeiro momento, enfatizar o nome Jacó. Esse homem chamado Jacó, ele teve uma perda muito grande na sua vida. Um dia os filhos dele estavam apacentando, e aí ele pede para o mais novo filho dele, que estava ali junto dele, o José. José vai até os seus irmãos e vê como que eles estão ali na pastagem, se está tudo bem, se estão precisando de alguma coisa. Vai e vê José. José vai e José vê como eles estão. Mas José não tem a oportunidade de voltar para casa da maneira como ele gostaria de voltar. E isso é de fácil explicação. José, em outras ocasiões, ele havia compartilhado com os irmãos, compartilhado com a família os sonhos. Aquilo que Deus havia mostrado a ele em sonho. Deus havia mostrado para José em sonho que 11 feixes se prostravam perante ele. E ele compartilhou, ora, 11 feixes se prostravam perante mim. Os irmãos ficam incomodados, dizem, mas puxa vida, agora você vem com essa conversa de que nós vamos nos prostrar perante você? Numa outra ocasião, ele volta a sonhar, Deus volta a dar a ele o sonho, e ele compartilha, olha, dessa vez não foram apenas 11 feixes que se prostraram, não, foram 11 feixes, mais o sol, mais a lua. E aí os pais entendem, olha, o pai e a mãe se prostrando perante você, os irmãos se prostrando perante você, e José fica diante de uma situação, porque os ciúmes, a inveja, é gerada no coração desse povo. Então quando José vai até eles, no momento em que eles estão apacentando as ovelhas do pai deles, eles prontamente veem uma oportunidade para se vingar daquela situação. Prontamente eles veem uma ocasião para eles, de alguma maneira, descontarem em José aquilo que eles entenderam por ofensa, que foi José compartilhar um sonho com eles. Aí eles fazem o quê? Pegam José, lançam José numa cisterna. Não contente com isso, eles arrancam José da cisterna, vendem José para o Egito como escravo. José tinha uma túnica que havia sido dada pelo seu pai. O pai de José, Jacó, presenteou José com aquela túnica, e os irmãos de José pegam a túnica, rasgam a túnica, sujam a túnica com sangue, e assim eles levam para o pai de José e dizem assim: Jacó, nosso pai, aqui está a túnica que nós imaginamos ser do nosso irmão, teu filho José. O que o senhor diz, o que o senhor pensa, o que o senhor acha? Será que é a túnica? E ali Jacó prontamente reconhece: sim, essa é a túnica de meu filho José. E se está ensanguentada, e se vocês não encontraram José, é que provavelmente alguma fera do campo acabou investindo contra José, e José acabou sendo morto e até mesmo possivelmente devorado por essa fera. Sobrou só a túnica. Muito bem, irmão, aí eu vou abrir um parênteses aqui para conversar com você dessa situação. A nossa ênfase de conversa não é José, ainda que José esteja dentro da nossa conversa e seja um personagem assim, ó, lindo para nós estudarmos. Mas a tônica da nossa conversa é Jacó, que perde um filho. Jacó, ele tem naquele momento o quê? Uma notícia, eu vou abrir o parênteses aqui, porque a notícia que chegou até Jacó, qual era? A notícia foi de que José, o seu filho, havia morrido, estava morto. Essa foi a notícia que chegou a Jacó. Jacó, ele se depara diante de uma situação onde ele vê o quê? Ele vê apenas e tão somente a roupa, a túnica do filho dele ensanguentada, rasgada. E naquele momento, tente você, meu irmão, tente você, minha irmã, se colocar naquele lugar, naquela situação. Imagine o filme que passou na cabeça de Jacó.
Imagine você quanta coisa ferveu na mente de Jacó naquele momento. E ele tem uma informação apenas: o meu filho está morto. Essa era a informação que ele tinha. E aí eu vou dizer para você uma coisa que está na Bíblia, que é de Deus e é para você. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. Vou repetir. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. Jacó, ele recebeu uma notícia. Qual foi a notícia? Que o filho está ou estava morto. Era verdade? Sim ou não? Não. Como você pode ter recebido a notícia de que algo morreu na sua vida? Como você pode estar aqui nesse terceiro dia da campanha da restituição, tendo ouvido que algo morreu na sua vida? O casamento morreu, a empresa morreu, a vida profissional morreu, a saúde já era, e assim por diante. Talvez você pode estar aqui na noite de hoje e veio para cá debaixo de uma acusação, ouvindo a seguinte informação: está morto, já era, acabou, finish, não tem mais o que fazer. E eu vou te alertar com a unção que Deus derrama sobre a minha vida: o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. A história ela vai se desenrolar e nós vamos olhar o quê? Alguns princípios que foram vividos por Jacó no decorrer do dia a dia dele. Jacó, nesse momento da vida dele, ele recebe uma informação: seu filho está morto. Mas o filho de Jacó não estava morto. O filho de Jacó havia sido extraviado da mão dele. O diabo havia roubado, a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele havia roubado da mão de Jacó a José. Assim como o diabo roubou muita coisa de você. Talvez roubou tua paz, talvez roubou tua alegria, talvez roubou a tua vontade até mesmo de viver, talvez roubou a tua saúde, talvez roubou o teu trabalho, talvez roubou os teus clientes, talvez roubou até mesmo os seus amigos, roubou até mesmo talvez a tua família. Mas olha a história e você vai ver que o diabo, ele é um derrotado e você é mais do que vencedor. É o que a Bíblia diz, e eu fico com o que a Bíblia diz. Vamos olhar como que a história de Jacó se desenrola? Porque eu gosto de olhar e estudar a Bíblia debaixo dessa ótica. Eu gosto de olhar o exemplo. Você já sabe, muitos dos que aqui estão conosco nessa caminhada de fé já há 8 anos e alguma coisa, sabe muito bem que eu gosto de olhar o exemplo, ver o comportamento da pessoa. Eu não me deixo ser levado por uma ação, por uma atitude. Eu aprendi no decorrer da minha caminhada de fé a analisar todo o contexto, todo o desenrolar da vida de uma pessoa. Então, eu gosto de olhar os exemplos bíblicos e ver qual foi, ou quais foram, qual foi o procedimento, a maneira que essa pessoa se comportou com o passar dos dias. Pois bem, o tema da nossa conversa é: aliança gera restituição. Jacó não sabia que ele passaria por essa situação em determinada fase da vida dele. Pode ser que nem você imaginava estar passando por aquilo que está passando nessa época, nessa fase, nesses dias da sua vida. Mas olhe bem o que a Bíblia tem para nos ensinar. Jacó era um homem de aliança. Jacó era filho de Isaac, irmão de Esaú. Anota aí o texto que eu vou deixar de referência. Gênesis 28, do 10 ao 22. Gênesis 28, do 10 ao 22. Jacó, ele numa oportunidade que aparece diante dele, ele agarra, quando a mãe ouve o pai falando com o irmão: olha filho, vai caçar e faz um cozido para que eu possa
comer da tua caça, e assim logo em seguida eu vou te abençoar. A mãe ouve e fala para Jacó: Jacó, teu pai prometeu abençoar teu irmão por conta de um alimento que ele vai trazer após a caça. Então se apresse, se adiante, vá, caça e traga a caça, que eu faço a comida para o teu pai. Teu pai vai comer a comida e logo em seguida ele vai te abençoar. Jacó faz assim, vai, caça, traz a caça para a mãe faz a comida, ele apresenta a comida para o pai come, se delicia e logo em seguida o pai abençoa. Está abençoado, pai abençoou, está abençoado. Posso abrir um parênteses aqui? Sim ou não? Pai abençoou, está abençoado. Pai não abençoou, caia fora, porque é fria. Vou repetir para ficar claro. Pai abençoou, está abençoado. Pai não abençoou, caia fora, porque é fria. Então, Jacó, ele recebe a bênção. Só que diante dessa bênção, ele fica numa situação incômoda com o irmão. E ele vai embora da casa dele. Ele acaba indo embora para a região de Padã Arã. No caminho, ele para num lugar, deita e descansa, coloca a cabeça numa pedra e sonha. Quando ele está sonhando, ele vê uma escada, que é do céu até ali o lugar onde ele está. Através daquela escada ele vê o próprio Deus, e vê também os anjos que subiam e desciam. Ele entende que ali é lugar aonde Deus se manifesta. E ali ele faz com Deus uma aliança. Olha, Deus, eu estou seguindo em direção à casa de meu tio Labão, para a região onde meu tio mora, e ali eu espero poder arrumar, ajustar a minha vida. Eu estou vendo que aqui o Senhor se manifestou a mim, e vou fazer contigo uma aliança, que se o Senhor for comigo, e me guardar, e me proteger, porque abençoar é uma palavra que traz um monte de outras palavras junto dela. Então abençoar é cuidar, guardar, proteger, é fazer prosperar, é fazer ser feliz e assim por diante. E se o Senhor me abençoar, com outras palavras, se o Senhor cuidar de mim em todas as áreas, eu volto. Olha ele falando, eu volto. Mas eu volto tendo contigo um voto de fidelidade. Tudo que o Senhor me der, eu vou dizimar. O que for meu, será do Senhor também. É um voto de fidelidade. Então, em primeiro lugar, nós estamos no começo da história. Em primeiro lugar, Jacó faz uma aliança de fidelidade. Anote aí. Em primeiro lugar, irmão, você está na campanha de restituição. Aprenda com quem já trilhou o caminho e tomou posse da vitória. Jacó, no caso, na noite de hoje. Fidelidade. Jacó votou a Deus fidelidade. Seja fiel a seu marido, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu patrão, à sua patroa, seja fiel ao seu cliente, seja fiel à sua família, seja fiel a Deus, seja fiel à igreja onde você congrega, seja fiel a seu pastor, seja fiel aos seus líderes, seja fiel. Determine isso na sua vida. Eu vou andar em fidelidade com o Senhor. Eu não serei um infiel, eu não serei um desaliançado, um incircunciso, como o gigante Golias, quando ele vai até Davi. O que é que Davi fala para ele? Quem é esse incircunciso que ousa afrontar os exércitos do Deus vivo? Um incircunciso era alguém sem aliança. Não seja alguém sem aliança, irmão. Seja um aliançado fiel. Em tudo aquilo que você fizer, coloca a fidelidade como algo que tem que estar em primeiro lugar. Nós estamos falando de restituição. Restituição. E Deus está sondando corações aqui na noite de hoje. Porque há pessoas que estão chegando, que estão começando a desenvolver uma história, que estão passando por um processo de transformação. Escuta o que Deus está me mandando te dizer. Seja fiel em tudo.
porque o dia de amanhã você não sabe. Jacó nunca que ele esperava passar por aquilo que ele passou, mas a trajetória dele foi uma trajetória de fidelidade. Primeiro, ele votou fidelidade com Deus, e ele procurou ser fiel naquilo que ele havia votado. Segundo lugar, eu vou andar com a história. Isso tudo você vai ler com maiores e melhores detalhes, Gênesis 28, do verso 1 em diante. Eu li o texto referenciado aqui, é do 10 ao 22. Mas se você ler, você vai entender tudo com muitos detalhes. O tempo não nos permite abrir ainda mais o leque, porque nós temos uma outra aliança que é vista na vida de Jacó. Em Gênesis 32, do verso 22 ao 32, conta a Bíblia que Jacó voltou para casa. Ele ficou na casa de Labão, ele arrumou ali a sua esposa, teve filhos, gado, teve pessoas trabalhando com ele. A história de Jacó, ela foi verdadeiramente construída ali na casa de Labão. Mas Jacó tinha dito o quê? Eu vou, mas eu... E ele votou o quê? Um voto de fidelidade. Eu vou, mas eu... Era chegada a hora dele voltar. Você está vendo como que as coisas são? Porque tem pessoa que fala que vai fazer, mas não faz. Tem pessoa que fala que vai, mas não vai. Tem pessoa que diz que é, mas não é. E infiel, até mesmo no falar. Jacó não. Chegou uma hora, é chegado o momento de eu voltar para a casa de meu pai, para a casa da minha mãe, é chegada a hora de eu voltar. E ele volta. No caminho, chega a um determinado ponto do caminho, que ele fala para a família dele, para todos que estão com ele ali: vocês sigam adiante, porque eu tenho algo para resolver com Deus. E ele para num lugar chamado Val de Jaboque. Era um ribeirão, e ali naquela região, ele para e ele entra numa guerra com Deus. Ele entra numa luta com Deus. A Bíblia diz que ele luta com Deus até que ele toma posse da bênção dele. Se você ler a Bíblia, você vai observar que ele fala: eu não deixo você sair daqui enquanto você não der a minha bênção. Quer dizer, ele firmou uma aliança ali naquele momento, aliança de vitória. Ele entrou numa luta, ele entrou numa guerra, ele entrou numa batalha, mas ele entrou decidido a vencer. Primeira aliança, aliança de fidelidade. Segunda aliança, aliança de vitória. Jacó determinou na vida dele: eu sou um vencedor. Enquanto a minha bênção não se materializar por aqui, eu não caio fora. Irmão, irmã, aí eu vou abrir o parênteses para fazer aplicação para o nosso dia a dia. Tem pessoa que anda derrotada. Se olha para a pessoa, o rosto, o semblante da pessoa já é de derrota. A pessoa anda assim, ó. Morreu, esqueceram de enterrar. Só pode ser. Tem gente que é totalmente derrotado. A pessoa vai falar: então, mas não vai dar, mas não vou conseguir, mas eu não posso, nossa, mas não sei o que lá, mas não sei o que, eu sou uma minhoquinha de Jesus. Tem gente que é assim, ela é derrotada ao extremo. O comportamento da pessoa é um comportamento de alguém derrotado. Jacó, ele faz o quê? Ele vota uma aliança de vitória. Eu sou vencedor. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. E eu vou andar como um vencedor. Vou andar com a cabeça erguida. Vou andar procurando conquistar o que é meu por herança. Olha para quem está do teu lado e diga assim: olha, seja um vencedor de fato, e não apenas de palavras. É andar como vencedor, irmão. Pelo amor de Deus. Não é andar derrotado. Tem gente que anda derrotada, professa a vitória, mas é um derrotado, é um humilhado, é um acabado. É andar como vencedor. E o primeiro tipo de vitória que nós temos que ter é a vitória sobre o pecado.
O pecado não pode nos vencer, nós é que temos que vencer o pecado, porque Jesus venceu na cruz, e a vitória de Jesus nos dá a vitória sobre o pecado. Então, é se posicionar. Jacó sabia que ia acontecer tudo aquilo que aconteceu na vida dele? Não, mas na trajetória de Jacó ele é o quê? Ele é um aliançado, determinado a viver em vitória. Vai depender de você. A sua vitória, a sua conquista, a sua restituição, você vai observando que não depende do pastor não, o pastor pode ajudar, mas não depende do pastor. Faça a sua aliança de fidelidade, faça a sua aliança com Deus, de dizer: Deus, eu vou andar em vitória. Enquanto a minha bênção não chegar, eu não sossego. Enquanto a minha bênção não chegar, eu não paro. Enquanto a minha bênção não chegar, eu não desisto. Enquanto a minha bênção não chegar, eu não retrocedo, eu não recuo, eu não volto atrás. Eu faço uma aliança de vitória com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estamos falando da história de Jacó. Jacó perdeu o filho, e o diabo disse que o filho de Jacó estava morto. Mas olha a história de Jacó, olha a trajetória de Jacó. Terceira aliança, e assim nós vamos para o finalmente. Isso está em Gênesis 35, do 1 ao 15, e fala da aliança de conversão. A história de Jacó é mudada no Val de Jaboque. O nome de Jacó, que outrora significava enganador, usurpador, malandro, cara de pau, sem vergonha, safado, e assim por diante, o nome de Jacó passa a ser o quê? Israel. Porque com Deus lutou e prevaleceu. Olha, o nome de Jacó é mudado, o semblante de Jacó é mudado, o comportamento de Jacó é mudado, a vida de Jacó é mudada. Ele passa por um processo de transformação ali naquele momento. A história de Jacó, ela é mudada, irmão. Mas é mudada por quê? Porque ele votou com Deus andar em fidelidade, ele votou com Deus andar como um vitorioso, e ele votou com Deus de verdadeiramente colocar em prática tudo aquilo que estava acordado, e ele o fez. Ele voltou ali para aquele lugar onde ele chamou de Betel. Ele voltou. Você vai ler depois na tua casa, você vai observar que ali ele pegou uma pedra, ele levantou um altar, ele derramou azeite naquele lugar. Ele disse: olha, eu fui transformado por Deus aqui nesse lugar. Deus marcou a minha vida, Deus marcou a minha história, e a partir de agora é viver de bênção em bênção, de vitória em vitória, de glória em glória. Aleluia. O tempo passa. O tempo passa. Jacó tem filhos. E quando Jacó tem filhos, acontece o quê? Aquilo que que eu falei com você no início. Um dos filhos de Jacó é arrancado dele. Ele está com uma informação. Qual é a informação? O seu filho está morto. Mas ele tinha uma trajetória de vida com Deus. Fala para quem está do teu lado aí, com jeito, com carinho, com respeito, mas com a seriedade que é devida. Como anda a sua trajetória com Deus? Eu não posso, irmão, vir aqui e falar: olha, porque Deus vai restituir a todos. Eu não posso, porque tem pessoa que está aqui, está no pecado, está vivendo no erro, e quer resposta onde? Quando? Eu não posso falar isso, eu não posso. Se eu fizer isso, eu não estarei sendo correto com o amparo da palavra. Porque tem pessoa aqui entre nós que é infiel. Vai querer restituição do quê? Se a pessoa é infiel, vai querer restituição do quê?
Se a pessoa, ela vive no erro, no pecado, vai querer restituição do quê? Se a vida da pessoa não foi transformada, não foi modificada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu seria um mentiroso se eu dissesse, Deus vai fazer, Deus vai te ajudar, eu seria um mentiroso, porque não é assim que Deus trabalha. Anota aí, depois você confere em casa, 1 Samuel capítulo 2, verso 30, o final do texto diz assim, ó, porque aos que me honram, eu honrarei. Quem é que Deus vai honrar? Aos que me honram, eu honrarei. Mas olha como que continua o texto, os que me desprezam serão desprezados. Então, irmão, irmã, é loucura do pregador, se o pregador disser, olha, todos recebam, é loucura do pregador, porque o próprio Deus fala, aquele que me honra, eu vou honrar. Deus tem restituição na noite de hoje? Sim ou não? Sim, claro que tem. Mas para quem? Para quem está andando em fidelidade. Para quem está andando como um vitorioso diante de Deus. Para quem está andando verdadeiramente com conversão, com transformação, com mudança de vida, com mudança de história. Se você está assim, irmão, se alegre e comece já a dar glória a Deus, dizer aleluia, dar brado de vitória, porque a palavra ela vai se cumprir na tua vida. Pastor, então zebrou porque eu não estou assim. Eu vim para cá hoje, eu estou sendo infiel. Eu vim para cá, eu estou andando como um derrotado, pastor. Eu vim para cá e minha vida continua a mesma porcaria. Irmão, irmã, ótima oportunidade para você começar uma nova história. Ótima oportunidade, porque a Bíblia nos ensina que se com o coração nós cremos, com a boca nós confessamos para que haja salvação, para que haja restituição. Pode até ser que tenha pessoa aqui que chegou aqui, a vida está meio estranha, meio esquisita, as coisas estão meio fora do lugar. Esse é o lugar. Lembra que nós observamos aqui tudo muito por cima, mas que está dando para nós entendermos como é que Jacó desenvolveu a vida dele. Ele voltou para casa e ele passou pelo Val de Jaboque com situações a serem resolvidas. Ele falou, eu vou para casa com as coisas para resolver mesmo, não vou resolver nada. Foi isso que ele fez? Não, ele resolveu ali no Val de Jaboque, lugar que ficou conhecido como Peniel, lugar do encontro com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, pode ser, eu não sei, pode ser que você veio para cá hoje e sua vida está de ponta cabeça. Ótimo, glória a Deus, você está no Val de Jaboque, e aqui é lugar do encontro com Deus, e aqui você vai conversar com Deus e vai dizer, Deus, a partir de hoje a minha vida será mudada, a partir de hoje a minha vida será outra, a partir de hoje eu vou ter um outro comportamento, a partir de hoje eu vou andar da maneira como o Senhor me orientar pela tua palavra, vou fazer contigo voto de fidelidade, vou fazer contigo voto de andar em vitória, vou fazer contigo voto de andar em transformação de vida dia após dia. Pois bem, olha o texto para nós finalizarmos a nossa conversa. Imagine Jacó. Jacó chorou tanto que os filhos não conseguiram consolá-lo, as filhas não conseguiram consolá-lo. A vida de Jacó passou a ser uma vida de tristeza, de dor, de angústia, de opressão, de depressão, de amargura, de espírito e assim por diante. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o choro pode durar? O choro pode durar uma noite. Para todos, sim ou não? Para o aliançado, o choro, ele acaba em um determinado momento. A Bíblia diz, a alegria vem pelo amanhecer. Jacó, quando ele menos esperava, chega uma notícia, vamos junto para o Egito, porque lá no Egito,
algo está te esperando. A Bíblia diz que o filho dele, José, vai ao encontro dele. Isso é profético. A sua restituição irá ao teu encontro. Acho que você não entendeu, não, que esse glória a Deus vai estar glória a Deus murcho. Eu vou repetir para você tomar posse e dar um brado de vitória. A sua restituição irá ao teu encontro. Aleluia, glória a Deus. Tem bênção indo ao teu encontro. A Bíblia diz que José foi ao encontro de Jacó. Eles se abraçaram, choraram, festejaram na presença de Deus. O melhor de tudo. E assim nós paramos a conversa, oramos, entregamos nosso pedido de oração e vamos embora para casa. Quando José saiu da casa dele, quando ele foi tirado do pai dele, como que José era? Ele era governador no Egito? Sim ou não? Mas quando Jacó é restituído do filho dele, como é que Jacó é restituído? O que é que José era no Egito? Governador. Você lembra que no primeiro dia da campanha nós olhamos a história da sunamita? E a sunamita, ela voltou para casa, foi conversar com o rei falou, restitui tudo que era dela. Mas se alguém plantou, colheu e lucrou nas propriedades dela, ela será ressarcida de tudo. Você lembra, sim ou não? Pois bem, olha a história se repetindo. Olha a restituição de Deus sendo mais uma vez surpreendente na vida de uma pessoa aliançada. Olha, Jacó, ele perde o filho era apenas um jovem sonhador. Ele é restituído do filho, o filho é governador do Egito. Vou liberar a última palavra profética sobre a sua vida e nós vamos orar. Aquilo que você perdeu, irmão, e aquilo que você será restituído, não virá do jeito que era. Vou repetir. Não virá do jeito que era. Será muito melhor. Muito melhor, muito melhor, porque o Deus que faz a promessa é fiel também para cumprir a promessa, é fiel para cumprir.